De Jorge Amado, que narra a transformação do oficial gaúcho de ideias liberais que percorreu os 4 cantos do país na companhia de 1.500 homens armados em uma das lideranças comunistas mais conhecidas da história do Brasil, foi na realidade uma homenagem de um companheiro de coluna. Essa expressão Cavaleiro da Esperança foi lançada pelo general Isidoro Dias Lopes, que foi um dos comandantes da Revolução de 1924. Ele criou esse nome, que era uma expressão que designava um dos jovens generais de Napoleão, o general Hoche, né? O Chevalier de l'Espérance. Quando a coluna se desmobilizou em 1927, Prestes se exilou em outros países da América do Sul e, no Uruguai, manteve contato com a seção da Internacional Comunista. Depois de assumir publicamente a opção pelo socialismo, vai para a União Soviética a convite do próprio bloco. Mas em 1935, a tentativa do Partido Comunista Brasileiro de tomar o poder fracassou. Ele foi preso e Olga Benário, companheira e esposa de Prestes, acabou sendo deportada para o país de origem, a Alemanha nazista, apesar da gravidez, e executada logo após o período de amamentação da filha do casal, Anita Leocádia. Com o fim do Estado Novo e depois de 9 anos de prisão, Prestes é libertado e concorre às eleições parlamentares de 1946, quando é aclamado nas urnas, mas tem que engolir uma aliança com Getúlio, um dos responsáveis pela deportação de Olga. Os dois adversários eleitorais que apareciam na cena política brasileira em relação ao Getúlio eram o Eduardo Gomes, líder da UDN, e o general Dutra, líder do PSD. E o Prestes disse: vocês querem que eu participe com vocês de uma conspiração para derrubar o Getúlio, mas para mim o Getúlio e vocês são a mesma coisa. A diferença é que o Getúlio está liderando um processo de abertura no Brasil. Getúlio volta ao poder, mas desta vez através de eleições democráticas. O PCB tem o registro cassado e acaba imerso em um longo período de clandestinidade e isolamento. Em 58, de volta à legalidade, Prestes e o PCB renascem para mergulhar novamente na clandestinidade com o golpe de 64, do qual nunca mais se recuperariam. Com o início do processo de redemocratização em 79, Prestes volta do exílio na União Soviética, mas acaba divergindo com a direção e sai do partido para começar um namoro com o trabalhismo do PDT de Leonel Brizola. Mas fisicamente falando, o Cavaleiro da Esperança, essa figura mitológica que marcou a vida política do país durante quase todo o século XX, não era tão impressionante assim. Como Prestes era baixinho, ele não causou uma boa primeira impressão na última esposa que o acompanhou até o final da vida. Eu estava terminando a limpeza na casa quando ele entrou, magro, uma estatura baixa, chapéu, e o companheiro disse assim: você conhece quem é? Eu olhei e disse: conheço. Mas para mim foi uma surpresa, porque eu esperava o Prestes assim, um Hércules, pela sua bravura de história que o meu pai contava. No dia 7 de março de 1990, Luiz Carlos Prestes morre no Rio de Janeiro e o cortejo fúnebre é acompanhado por admiradores. De acordo com quem conheceu Prestes na intimidade ou estudou a vida do revolucionário, o exemplo que Prestes deixou para as gerações futuras foi a fidelidade aos próprios ideais políticos. Desde os 22, 23, 26 anos, ele pegou armas na mão, porque não tinha outro meio naquele momento, mas pegou e tomou armas na mão e com coragem, com bravura destemida, correndo risco de vida, atravessou todo o Brasil em guerra de guerrilhas, mas ao mesmo tempo enfrentou e derrotou 18 generais do Exército Regular Brasileiro. Eu penso que esse jovem Luiz Carlos Prestes é um jovem que eternamente vai ser lembrado.